Estudos indicam uma forte relação entre a capacidade de tomar decisões com sucesso na vida pessoal e profissional. A psicologia do sucesso aponta que indivíduos com uma habilidade desenvolvida para tomar decisões de maneira rápida e eficiente tendem a alcançar melhores resultados. Essa habilidade está relacionada ao conceito de autoeficácia, que sugere que a confiança em nossa própria capacidade de tomar decisões afeta diretamente o nosso comportamento e as nossas conquistas. Vamos falar desse assunto hoje aqui nesse vídeo? Eu vou disponibilizar para vocês um vídeo que eu fiz para os meus alunos que fala sobre a técnica de tomar decisões. Mas antes disso, eu vou pedir para você ficar aqui comigo que eu quero fazer uma introdução nesse assunto que é muito importante. Gente, estudos sugerem que a gente toma cerca de 35 mil decisões por dia. Já parou para pensar? É muita decisão. A partir do momento que o seu despertador toca e você decide se vai ou não levantar da cama naquele momento, ou se você vai colocar no soneca, ou se você não vai fazer aquilo que você tinha programado. Isso pode chegar também a um estado de fadiga da decisão. Pessoas que precisam tomar muitas decisões por dia podem chegar a esse estado de fadiga da decisão. E não é para menos, né? Mas a verdade é que tomar decisões no mundo que a gente vive hoje, né, com tanta demanda, com tanta correria, com tanta informação, tá cada vez mais difícil. Ainda mais porque muitas coisas as pessoas dizem que é certo, outras coisas dizem que é errado. Algumas pessoas dizem que o melhor caminho é esse, outras pessoas dizem que o melhor caminho é aquele. E é natural a gente ficar em dúvida. Eu mesma fico em dúvida muitas vezes quando eu preciso tomar decisões na minha vida. Mas, como tudo na vida, conforme a gente vai praticando, a gente vai alcançando melhores resultados. É isso que eu sempre falo para os meus alunos no yoga. O meu professor falava para mim e eu replico para os meus alunos. Toda prática que é feita com constância traz bons resultados. E isso acontece também para as decisões. Então, gente que tem o hábito de colocar as decisões da própria vida na mão dos outros, não vai alcançar aquela habilidade em tomar as próprias decisões. E aí, quando chega o momento que a pessoa precisa tomar as próprias decisões, ela vai se sentir completamente perdida ou até ter uma confusão mental aí, levando a sérios problemas de riscos de questões emocionais. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês hoje é uma técnica que é bem eficiente, é uma técnica que eu aprendi com Tony Robbins, que eu uso na minha vida e que eu uso em muitos casos aqui com os meus mentorados. Eu vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem, assistam o vídeo até o final, depois compartilha com aquela pessoa que você sabe que está no momento que precisa tomar uma decisão, né? Compartilha com ela e aí você vai, além de estar aprendendo, você vai estar ajudando outra pessoa também, tá bom? Eu aprendi essa técnica com Tony Robbins. Não lembro se foi no livro dele, O Poder Sem Limites, ou se foi em algum vídeo. Mas eu vou compartilhar aqui com vocês. E aí você vai fazer o seguinte, quando você precisar tomar uma decisão que é muito importante, e aquilo ali está te causando um desconforto porque você não sabe o que fazer, faça isso. Você vai se fazer 5 perguntas. Toma nota da primeira. Qual é a situação problema? Anotou? Então, qual é a situação problema? O que está acontecendo? Vou dar um exemplo. Eu vou dar o meu exemplo. Eu preciso decidir. Ou eu fico no Brasil ou eu vou morar em Portugal. Esse é o problema. Eu não sei se eu fico no Brasil ou se eu moro em Portugal. Ok. Segunda pergunta, anota aí. Quais são as opções de escolha? Aí eu vou colocar lá. As opções são: ou eu fico aqui no Brasil, né? Continuo na minha vida aqui, legal, tal, ou eu vou para Portugal e viver uma vida assim que eu acredito que possa ser da seguinte maneira, pelo menos é as expectativas que eu estou criando, ok? Vai responder a segunda pergunta. Terceira pergunta: quais as consequências de cada escolha? Gente, aí vocês vão precisar refletir, papel e caneta mesmo. Vai fazer lá quais são as consequências de ficar no Brasil, quais são as consequências de viajar, de ir embora, morar em outro lugar, quais são as consequências, que impacto isso vai trazer para a sua vida, e detalhe, que impacto isso vai trazer para a vida das outras pessoas, se incluir outras pessoas, no meu caso incluía.
a vida do meu filho, né, e do meu esposo. Então era algo, por mais que foi uma ideia dele, isso trazia um impacto para a vida dos três, de maneiras diferentes. Então aí você vai ter que analisar mesmo, tá? Mas é muito legal fazer esse exercício. Porque, gente, assim, uma coisa é pensar, outra coisa é quando você começa a escrever. De repente você vai pensar em coisas ali que você nem estava pensando e você colocou no papel, entendeu? É muito legal. As coisas vão brotando, tá? Quarta pergunta. Faça uma lista dos prós e contras. Ah, o que que isso vai trazer de bom? O que que isso vai trazer de ruim, né? Para as duas situações. Então faça essa lista. Tem coisas boas que pesam muito mais do que as coisas ruins. Então você também vai colocar esse peso e medida aí. E tem coisas ruins que vai pesar muito mais do que 5 coisas boas. Então você também vai precisar colocar esse peso. Ah, tem 10 coisas ruins e 10 coisas boas. Deu empate. Não, não deu empate. De repente tem uma coisa ruim que bate todas aquelas coisas boas. E de repente tem duas coisas boas, tão boas, que a lista de 10 fica no chinelo. Então coloca esse peso também, tá bom? Quinta pergunta. Eu confio em mim? Eu confio na minha decisão? Ah, isso aí é complicado, né? Então eu digo para você, sabe? Pensa com o coração, mas decide com a razão. E confia em você. Às vezes, a gente precisa ter uma atitude um pouco mais, né, drástica, vamos dizer assim, para nossa vida também andar para frente. Às vezes a gente fica muito na zona do conforto, fica muito apegadinho ao que tá dando certinho ali, ao que tá bonzinho, gostosinho, e aí a gente se segura para não avançar, né? Então, assim, pensa com o coração, o corpo da gente responde, vê quais são as sensações quando você pensa nessa possibilidade. Eu costumo dizer assim, gente, quando eu penso na possibilidade, eu preciso decidir uma coisa. E aí eu falo, poxa, será que eu faço isso? Aí eu penso naquilo e me dá um frio na barriga, mas também vem junto com aquele frio na barriga uma expectativa tão boa, tão positiva. É um sinal do meu corpo falando, vai. Qual o pior que pode acontecer? Né? Você já fez a listinha lá. Então é muito isso. Eu acredito que essas 5 perguntas vão te ajudar bastante. E aí tem uma coisa que eu gostaria de dizer e que eu considero bem importante falar, que é o seguinte: às vezes a gente precisa tomar uma decisão na nossa vida e a gente quer sempre tomar a melhor decisão, né? A gente quer sempre decidir pelo melhor. E eu vou dizer isso para vocês como uma experiência pessoal, tá? Nem sempre, gente, nem sempre a gente vai tomar a melhor decisão. Às vezes a gente vai tomar uma decisão e vai falar assim, vai se arrepender, meu Deus, por que que eu fiz isso na minha vida? Por quê? Por que que eu fiz isso? Já aconteceu comigo. E aí, sabe, foi um processo tão difícil para entender aquela nova realidade, para me perdoar. É um processo muito desafiador. Mas tendo passado por essa experiência, não foi só uma vez, mas teve vezes aí que foi bem mais pesado, eu digo uma coisa para vocês. Tudo colabora para o bem maior. Tudo colabora para o bem maior. A vida, Deus, sempre vai dar um jeito de te colocar no lugar que você precisa estar, tá? Sempre vai dar um jeito de te colocar no lugar que você precisa estar. E esse lugar nem sempre é um lugar, um campo cheio de flores. Às vezes é um campo cheio de espinhos. Mas são esses espinhos que vão ajudar a gente a ter mais cuidado na caminhada, a ter mais atenção na nossa jornada ou em nós mesmos, a ter mais cuidado. Então tudo colabora para o bem maior. E o bem maior, gente, é a nossa evolução pessoal. Se eu evoluo, se eu aprendo, se eu melhoro a minha vida, eu vou estar sendo exemplo para outras pessoas que convivem comigo, que compartilham a vida comigo. Então eu não vou sozinho nessa jornada. Do mesmo jeito que eu posso levar muitas pessoas para o buraco comigo, eu posso tirar muita gente do buraco junto comigo. Então confia no processo da vida, confia em você e não dá, né, o seu poder de decisão
Não entrega isso na mão dos outros. Deixa na sua mão. Às vezes está pesado segurar, mas é assim mesmo. É assim que a gente evolui, que a gente cresce na vida, tá? É levar a vida com um pouco mais de leveza. Eu falei isso em outro vídeo e eu repito aqui de novo. A vida é muito breve para a gente ter medo de errar, tá? Então eu vou encerrar com isso. Eu gostei. Oh, nem tinha pensado em falar isso. A vida é muito breve para a gente ter medo de errar, tá bom? Obrigado por você confiar em mim e eu te vejo amanhã. E aí, o que você achou? Fez sentido para você? Eu espero que sim. Comenta aqui o que você achou. Comenta aqui se você já conhecia essa técnica ou se você fazia algo parecido. Ou comenta alguma outra técnica que você conhece. Compartilha aqui comigo, porque conhecimento nunca é demais, né, gente? Obrigada e a gente se vê no próximo vídeo.